Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 6º ano do projeto Educa Recife. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras, ela aqui no cantinho. Um tchauzinho aí, ó, Laisa. E então, Laisa, junto com todos os outros, né, e as outras intérpretes de Libras, nos ajudam aqui para que as nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Hoje nós temos também, mais uma vez conosco aqui, a presença da professora Yolanda. Professora, e aí, tudo certinho? Bom dia, gente, que bom estar com vocês. Pronto, então a professora Yolanda, ela está aí no chat, então qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer questão, interajam bastante aí com ela, que ela está aí para fazer as devidas mediações e passar para a gente aí os comentários de vocês. E se você ainda não fez o download, né, que eu acho que se você ainda não fez o download, você está se abestalhando aí, porque está perdendo, né, a oportunidade de acompanhar pelo aplicativo do Educa Recife as aulas aqui, né, inclusive com internet financiada aí pela prefeitura, né. Você não vai poder, você não vai precisar gastar do seu plano de dados, né, para acessar aí as aulas pelo aplicativo. Então, Billy Boy, aquele QR Code massa aí no cantinho da tela, ele aqui, ó. Se você tem o celular Android ou iOS, você aponta aí para o QR Code que vai direcionar você para a loja de aplicativos específicas, a Apple Store ou a Play Store, né, do Google, né, do iOS, ok? Então, nesse sentido, nós vamos para mais uma aula de História do Recife e nós vamos começar apresentando aqui a imagem, né? A gente vai falar hoje sobre parques e praças, né, do Recife, e a gente começa apresentando essa imagem aqui. Você já foi aí ao Parque 13 de Maio, você já visitou essa praça aqui, o parque, né? O parque aqui é do 13 de maio, então eu lembro que quando era menor, né? Não vou dizer, quando era criança, né, professora? Porque melhor menor, né? Porque a gente não cresceu tanto assim, então quando era menor, certo? Mais novo, a gente vez ou outra costumava ir, né, para o Parque 13 de Maio, principalmente, né, naquela data que toda criança gosta, né, que é o Dia da Criança, né? Lembro que a gente, vez ou outra, ia para lá para assistir às apresentações artísticas, né, que ocorriam naquela região. Então, o Parque 13 de Maio, ele ativa aí algumas memórias da época da infância. A senhora, professora, já visitou o Parque 13 de Maio? Eu passei a minha infância lá, vivia brincando lá. Nossa aluna Adriane também disse que ama Parque 13 de Maio. Então, que coisa maravilhosa. E aproveitar, mandar um abraço para Adriane. Adriane. Não é isso? Adriane, diz aí para a professora de qual escola tu és, certo? E incentiva... Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira. Já tá isso, incentiva aí os colegas, né, as colegas para entrarem também, para interagir com a gente aqui no chat, né? Lembrando que a gente lançou a Braba, não foi, professora? Lançou a Braba, quem mais participar vai ganhar o quê? A bandana. A bandana. A Braba está lançada. A bandana. Então vai ganhar a bandana do professor Luciano aqui. E a gente vai fazer questão de entregar na escola, viu? Então vai se preparando aí. Aí vejam, para iniciar a nossa conversa, né? A gente coloca aqui, né? Que praças ou parques da nossa cidade você conhece bem, né? Fora a Adriane aí, a professora Yolanda, e eu também no caso, né? A gente conhece a praça aí do Parque 13 de Maio, né? Que outras praças você conhece? Que outros parques, né, da cidade do Recife você conhece? Eu moro, particularmente, né, em um bairro onde numa rua vizinha, paralela, né, à minha, existe uma pracinha bem pequena, né, a pracinha do bairro, mas no bairro, certo? Mas no bairro mesmo, né, na totalidade do bairro, existe uma praça bem interessante, que a gente vai falar dela aqui, que é a Praça da Várzea. A praça, né, para quem não conhece, a Praça Pinto Damaso, né, que é a Praça da Várzea, né? Então, veja, se você frequenta as praças e parques
o que é que você costuma fazer por lá? E aí, a Adriane, que está aí acompanhando o chat, vai dizendo aí, para a professora Yolanda, o que é que você mais gosta, né, de fazer quando você vai para essas praças, né? Então, vai interagindo aí, daqui a pouco a gente divulga aqui, né? A gente diz o que é que tu está respondendo aí no chat, ok? Então, vejam, eu particularmente, né, ainda hoje eu costumo frequentar algumas praças, inclusive frequento, né, com maior assim, assiduidade, né, a Praça da Várzea, que fica lá próximo do bairro onde eu moro, próximo da minha residência. Então, nesse sentido, quando eu vou à Praça da Várzea, a gente vai pela gastronomia que existe lá na praça, né? A gente, quando vai ficando um pouquinho mais velho, a gente gosta de sair, de ir para os cantos, né, Billy Boy? Para procurar o quê? Comida, né? A gente gosta de ir para procurar comida. Então, a gente se reúne, né, com os amigos, as amigas, a gente marca de se encontrar na praça, porque na Praça da Várzea, por exemplo, né, existe um churro, professora, que é a coisa mais gostosa do mundo, né? Para quem gosta de churros, certo? É a coisa mais gostosa do mundo, né? E churros, né? Não só com recheio doce, mas churros também com recheio salgado, sabia? É mesmo? Então, se não foi ainda, professora, qualquer dia a gente combina de ir lá, certo? Eu vou, mas não é para comer não, professor. Eu sou mais fitness. Mas ó, para isso, eu vou fazer de conta que eu acredito. E aí, Billy, tu acredita nessa fala da professora aí? Não, a Billy também não. Tá complicado aí, viu, professora? Então, vejam só. Se você frequenta as praças e parques, o que é que você costuma fazer? Eu disse, por exemplo, que eu gosto de encontrar com os amigos. A gente vai beliscar uma besteirinha, né? Comer uma besteirinha. Lá na praça também tem uma padaria bem legal, né? Eu não vou citar o nome da padaria para não fazer marketing aqui gratuito, né? Assim a firma vai à falência, né, professora? Pois é. Mas tem uma padaria bem legal lá com uma variedade de pães, né? De produtos. Você fala em comida, professor. Isso, aí o professor só está falando em comida, né? Mas talvez, gente, isso é porque hoje a gente saiu mais na correria e terminou nem tomando café. Viu? Foi. Quando sair da aula aqui, a gente vai comer uma besteirinha. Então, veja, se você frequenta as praças e parques, o que é que você costuma fazer por lá, né? Veja, na aula passada a gente estudou aqui sobre o Passo do Frevo, né, como espaço de cultura da cidade do Recife. A gente fez até um vídeo, né, externo, né? A gente com a equipe aí de Billy Boy e companhia, né? A gente foi até o Passo do Frevo, fez um vídeo lá, que se vocês não assistiram a aula, vocês perderam. Ficou massa, não foi a aula, professora? Então, o vídeo que a gente colocou na aula, se você ainda não foi visitar o Passo do Frevo, assistindo o vídeo, né, que a gente produziu e colocou na aula, você vai ter uma ideia do que é que tem lá. Então, você já vai aguçar a criatividade aí para você se imaginar visitando lá o Passo do Frevo, como a gente fez. Então, é só voltar na aula da semana passada e assistir lá pelo YouTube, né, pelo canal da Educa Recife, que vocês vão ver. Então, a gente viu isso e hoje o objetivo nosso é estudar, né, como a gente já anunciou, algumas das praças e parques do Recife idealizadas pelo paisagista Burle Marx, né, enquanto espaços da história e memória da cidade. Então, a gente vai tratar aqui de um tema que, inclusive, a gente já tratou desse tema até de forma especial aí, com a turma do 7º ano, certo? Em uma das aulas que a gente precisou substituir o professor Henrique, a gente tratou desse tema. E hoje a gente vai tratar dele para as turmas do 6º ano, ok? Então, veja, o Roberto Burle Marx, né, nasceu em 1904 e morreu em 1994. Foi um artista plástico nascido em São Paulo e exerceu seu trabalho como pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. O camarada era um artista, né, fora do comum. Mas foi como paisagista, né, que ele recebeu grande reconhecimento. Inclusive essa imagem aqui dele, ele aqui regando aqui uma mudinha, né, de planta. Por quê? Porque ele vai se destacar como paisagista, né? Paisagista é aquele camarada, né, que projeta, né, as paisagens, né? Que ele
organiza assim e projeta, né, espaços públicos, né, para atendimento, né, e diversão também da população, né? Então, no Recife, Burle Marx ele projetou 19 jardins, né, praças e parques, né? A praça, né, a diferença para o parque ele tem uma extensão bem maior, né, do que a praça, e uma variedade, né, de plantas, né, de espécies vegetais ali bem maior, dos quais 14 são privados e 15 são públicos, né? Então, ele se destaca aí como paisagista, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, disso, né? Então, veja, a gente falou em paisagista, né? Então, o que seria o paisagismo, né? O paisagismo é uma técnica de planejar, projetar e preservar espaços livres, públicos ou privados, né? Urbanos ou rurais. Então, o paisagista ele vai pegar assim, pronto, tem uma área na cidade que está meio desocupada. Aí o paisagista, né, a prefeitura lança um projeto ali e vamos reorganizar aquele espaço. Aí vai contratar não somente arquitetos, né, mas também os paisagistas. Então, o paisagista ele vai dizer, ó, eu acho que ficaria legal se a gente colocasse aqui umas mudas, né, umas árvores, né, de pau-brasil, mas nesse canto aqui a gente pode fazer uma carreira de palmeiras imperiais. Então, ele vai projetando ali. Aí, no centro, a gente pode colocar aqui uma fonte, né, vai ficar uma coisa, né, mais bonita. Então, ele vai idealizando aquilo, projeta, né, para requalificar, né, para reorganizar aquele espaço. Então, ele trabalha, né, com esses projetos, mas não somente com o projeto, né, para construção. Ele vai trabalhar também com a questão da preservação, né, desses espaços, né, porque depois de construídas, né, as praças, existe a necessidade de estar se fazendo a manutenção, né, daqueles espaços. Então, nesse sentido, o paisagista ele vai trabalhar nessa dinâmica, né? Então, aqui ó, a pergunta, né, do nosso avatar aqui, ó, os paisagistas projetam jardins e parques? Sim, né, eles trabalham também com essas projeções aí, né? Então, vejam, a gente disse, né, que eles trabalham planejando, projetando e preservando esses espaços. Mas, para além do planejamento, né, de praças e parques, o paisagismo contribui para a qualificação ou requalificação do espaço, proporcionando, sobretudo, mais áreas verdes. Então, lembra o exemplo que eu dei? Tem uma área ali desocupada, então ele vai planejar ali, construir ali um jardim, né, com uma fonte para visitação pública. Então, ali ele vai reintroduzir uma área verde dentro de um espaço, né, de um bairro, de uma cidade, né? Então, eles trabalham dentro dessa dinâmica também, ok? Então, a gente vai apresentar aqui alguns projetos, né, do Burle Marx, né? Começando aqui pela tão conhecida Praça do Derby, né? Que eu acredito, né, que todo recifense, né, que mora nessa região aqui mais metropolitana, né, do Recife, ou mais próximo do centro, na necessidade de se deslocar para o centro da cidade, muito provavelmente passou em frente à Praça da Várzea, ok? Professora, a Praça da Várzea não, Praça do Derby. Professora, visitou já a Praça do Derby também? Então, Praça do Derby... É importante, né? Muito. A Praça do Derby, principalmente, né, para quem costuma, né, assim, estar junto, né, com grupos, né, de movimentos sociais, a Praça do Derby, ela tem sido, né, de um período mais recente, inclusive, para cá, ela tem tido assim, uma atuação muito grande de movimentos sociais naquela região, porque colocam, né, como local de concentração, né, para as manifestações, os protestos, né, a Praça do Derby. Então, a Praça do Derby, até recentemente, né, ela ganhou o apelido aí de Praça da Democracia, né? Pois porque vários grupos sociais, né, se reuniam ali na Praça do Derby para fazer as suas carreatas, né, de manifestação. Geralmente fazem um trajeto ali, Praça do Derby até a Avenida Guararapes, né? Então a gente tem isso daí, né? Então, e aí, e o pessoal no chat? Então, o pessoal gosta de ir para a praça para andar de patins, Patins, de bicicleta
e encontrar os amigos. Muito bem. Então, Tá vendo? Ninguém falou em comer, professor. tá vendo? Só eu mesmo. É por isso que a gente tá assim, ó, rechonchudo, né? Só fala em comida. Pois Então, né? vejam, patins é uma coisa que eu nunca aprendi a andar, né? É mesmo? Eu não aprendi a andar, não. Eu tenho medo de levar um estouro, né? Bicicleta, assim, eu contar até uma história aqui. Eu aprendi a andar de bicicleta no susto. Foi mesmo? No susto, né? A professora sabe que eu morro de medo de cachorro. Então, aprendendo a andar de bicicleta, né? Comecei a andar, aí andava um pouquinho, levava uma queda. Até que em um determinado momento, estou eu lá na bicicleta, né? Aí veio um diacho de um cachorro atrás de mim. Num instante eu aprendi, professora. Rapidinho. Saí, né? ó, que nem bala me pegava. Foi uma boa motivação. Foi uma boa motivação, né? A Muito motivação de não levar uma dentada do cachorro e não correr para o hospital para tomar vacina antirrábica, né? Então, mais uma história envolvendo cachorro na minha vida, Certo. né? Não vou contar outra não, porque você Melhor já não, sabe. vamos Então, focar. veja, a Praça do Derby, né, é uma praça, né, um dos projetos do Burle Marx, né, entre 1934 e 1937. Ele dirigiu o setor de parques e jardins da Secretaria de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, né? Então, nesse sentido, seus projetos paisagísticos, né, representaram o interesse de aproximar o Recife dos grandes centros urbanos europeus, porque a Europa, né, ela possui uma grande quantidade, né, de praças, né, de parques, né, para visitação pública, né? Então, a ideia era trazer um pouquinho desses modelos, né, de parques, né, e praças, né, que estavam lá na Europa, aqui para o Brasil, especificamente aqui para o estado de Pernambuco, Recife, né, onde ele atuou. Então, veja, o Derby já era movimentado de forma bem intensa desde o final do século XIX, mas foi o Burle Marx quem planejou a praça entre 35 e 37. Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, da Praça do Derby, ok? Aqui, ó, a Praça do Derby. Aqui a gente tem, ó, a sede aqui da polícia, a polícia militar. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da praça. Veja a quantidade de verde, né? Então, uma das características desses projetos, né, é tornar aquele espaço, né, em área verde, né, visando não somente, né, o embelezamento, mas também a melhoria, né, da qualidade, né, de vida das pessoas que estão ali naquele contorno. Então, localizada na região do antigo Palácio de Friburgo, né, de Maurício Nassau. Veja, o Palácio de Friburgo, né, de Maurício Nassau, foi uma grande construção, né, que foi realizada durante o governo de Maurício Nassau, que ficou como sede, né, do seu governo, nas margens do rio Capibaribe, num local próximo de onde hoje se encontra a Praça da República, né, que é outro projeto aqui, ó, do Burle Marx, né? Então, na Praça da República, a gente vê aqui a Praça da República, a gente tem no contorno da Praça da República, a gente tem, ó, o Palácio do Campo das Princesas, que é a sede, né, do governo do Estado. A gente tem o Palácio da Justiça, o Teatro Santa Isabel, mas tem também o prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios, né, a escola, né, o Liceu de Artes e Ofícios. Então, está aqui nas redondezas aqui, né, da Praça da República, né? Então, aqui a gente tem, ó, outro projeto dele, que é a Praça de Casa Forte. Veja, a Praça de Casa Forte, inclusive, ela vai usar de alguns espaços, né, com, tipo, pequenas piscinas, né, de água, né, para colocação aqui de vegetação aquática, né? Então, a gente tem a Praça de Casa Forte, que todo ano é o local onde se realiza a chamada Festa da Vitória Régia. Já frequentou, professora? Já foi alguma vez para a Festa da Vitória Régia? Sim, mas eu faço minha feira aí. Tem uma feira de Feirinha orgânicos de orgânicos, todo sábado, né? muito Todo bom. sábado, muito legal também. Então, vejam, aqui a gente tem uma outra, bem pertinho do zoológico, né, do Recife, a Praça de Dois Irmãos, também outro projeto, né, do Burle Marx. Então, já dá para ver que ele teve uma atuação muito importante aí nessa questão da reorganização, né, do espaço, né, e do projeto aí de várias áreas verdes, né, para o município aqui do Recife, né? Vejam, além das praças do Derby, Casa Forte, Dois Irmãos e a Praça da República, a gente ainda destaca
algumas outras praças, né, e parques aqui projetados pelo Burle Marx, né? A Euclides da Cunha, na Madalena, Ministro Salgado Filho, né, que é a praça vizinha ao aeroporto. Aqui, ó, Pinto Damaso, né, que é na Várzea, a praça que eu mencionei, que fica bem pertinho da minha residência, né? A Praça do Entroncamento, a Chora Menino, Marcial Pinheiro, 17, né? A Praça do Arsenal, o Largo das 5 Pontes. Inclusive, a Praça do Arsenal, a gente menciona ela na aula passada, porque o Passo do Frevo, ele fica, bem dizer, em frente, né, à Praça do Arsenal. Então, a gente só não deu sorte, né, que no momento, né, em que a gente foi gravar o vídeo, né, a fonte da Praça do Arsenal não estava funcionando, né, mas... então, a gente tem aqui, ó, o Largo das 5 Pontas, o Largo da Paz e o Jardim da Capela da Jaqueira. Tudo isso são projetos, né, do Burle Marx, né? Para a gente conduzir aqui para o final da nossa aula, a gente tem que lembrar que esses espaços, eles funcionam, né, como espaços de história e memória. Então, cidades como Recife são construídas pelas vivências das pessoas, de suas histórias e lembranças. Então, nesse sentido, como a gente mencionou aqui no início da aula, né, a gente costuma, né, frequentar as praças e parques, né? A professora Yolanda, ela mencionou aqui que passou a infância dela, né, visitando o parque, né, 13 de maio. Eu frequentei muito, né, a Praça da Várzea. Então, nesse sentido, a gente lembra, né, de coisas que aconteceram, né, com a gente ali nesses locais, porque esses são espaços de memória. Então, às vezes, né, a gente traz memórias afetivas, coisas que a gente gostou muito de ter vivido, né, em alguns momentos da nossa vida, e quando a gente lembra, né, desses locais, a gente lembra de todas essas memórias afetivas que são trazidas, né, para a gente, ao lembrar dessas praças, parques e de outros locais, né, que a gente visitou quando era criança ou visitou em algum momento, né, da nossa vida. Então, nesse sentido, a gente, né, tem que lembrar que essas praças, esses parques, né, eles são espaços de memória, né? Todo mundo aí, ó, tem uma lembrança bacana, né, sobre uma praça ou um parque, né? Então, esses espaços públicos, né, eles são também fundamentais enquanto espaços de sociabilidade. Vamos lembrar, a gente falou, né, a gente costuma às vezes visitar uma praça, um parque, para encontrar com os amigos, né, para encontrar com pessoas que a gente gosta. Então, no momento em que a gente está se direcionando para esses locais, a gente também tem a oportunidade de socializar com outras pessoas. Até mesmo, né, você vai, né, para uma praça, um parque, né, para brincar, encontrar com alguém, né, para jogar bola, andar de patins, como foi mencionado aqui, e lá você encontra com pessoas que você não conhece, mas de repente estão fazendo a mesma coisa que você vai andar de bicicleta, tem outras pessoas andando de bicicleta e você termina ali fazendo amizade, você termina se socializando, né, com aquelas pessoas. Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, os espaços públicos são fundamentais enquanto espaço de sociabilidade. A gente falou disso, né? A gente falou disso aqui. E lembrar que a preservação desses espaços representam também a preservação das histórias das pessoas e da cidade. Então, veja, a gente falou aqui, por exemplo, da Praça do Derby. A gente falou aqui que a Praça do Derby, recentemente, ela foi apelidada, né, de Praça da Democracia, porque vários grupos sociais, grupos de movimentos sociais têm se reunido ali para realizar manifestações favoráveis ou contrárias a determinadas, né, políticas que são empreendidas, né, pelos governos. Então, nesse sentido, mais na frente, quando a gente for falar, por exemplo, do ano de 2021, e a gente falar sobre a Praça do Derby, a gente vai lembrar que no ano de 2021, na Praça do Derby, ocorreram várias manifestações sociais. Então, esses espaços, né, eles são espaços que preservam as histórias, né, não somente das pessoas que circulam no seu entorno, mas também da cidade, né, do estado, né, por que não do país, né, onde estão localizados, né? Então, fica aí uma pergunta para a gente, né? Qual é o espaço público que você considera ser mais legal do seu bairro? E aí, professora
no bairro onde a senhora mora, quais são os espaços de memória que a senhora se recorda? Eu gosto das ruas do bairro que eu moro. São bem arborizadas, eu gosto de andar por lá. E a caminhada pelas ruas, ela traz que sensações? De liberdade mesmo, professor. Liberdade, né? É bom, né? Vez ou outra é bom uma caminhadazinha, né? A gente caminhar pelas ruas, né, da cidade. Lembrar que o Recife, por exemplo, ele tem várias ruas, né? Que trazem marcas, né, da história, né, ao longo do tempo. A gente, em algumas aulas passadas, a gente falou aqui sobre alguns outros espaços de memória, né? A gente falou, por exemplo, aqui sobre a Rua do Bom Jesus, né? A Rua do Bom Jesus é a antiga Rua dos Judeus, não é isso, professora? Uhum. E, inclusive, a Rua do Bom Jesus é considerada como uma das ruas mais bonitas do mundo. A terceira mais bonita A do terceira, mundo. né? Terceira. Vejam só, medalha de bronze, né? Então, Eu acho que devia ser de ouro. eu também. Devia ser Eu de também. O pessoal, porque o pessoal costuma, né, organizar aí, traz os amigos, né, para votar nessas coisas e termina aí boicotando a gente, mas para quem mora em Recife, né, sabe que a Rua do Bom Jesus é uma rua muito bonita, né? A gente já mencionou também que é na Rua do Bom Jesus que a gente tem, por exemplo, a primeira sinagoga judaica, né, das Américas, né? Então a gente tem a sinagoga, uma sinagoga, né, que é um templo judaico, não é isso, professora? Isso. Na Rua do Bom Jesus, e ela é a primeira sinagoga das Américas, né? Inclusive aberta para visitação do público, né? Eu só não lembro direito o nome, a sinagoga Carral Zu Israel. Israel, muito bem. Muito obrigado, professora. Então vejam, para a gente ir encerrando a nossa aula, né, a gente tem que lembrar, né, que com o crescimento urbano e desmatamento, né, as diversas formas de poluição, a preservação e construção de parques arborizados significa melhor qualidade de vida para a população. Então a gente sabe, né, quando a gente estuda ciências, por exemplo, a gente sabe que essas áreas verdes elas contribuem para a melhoria da qualidade do ar, certo? A gente tem vários fatores, né, que contam com contribuição aí desses espaços, né, arborizados. E é preciso que a sociedade esteja envolvida, né, na discussão de preservação desses espaços, né, e de uso do espaço público, né, defendendo aí o meio ambiente, a qualidade de vida e a democratização da cidade. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, né, da aula de hoje. Por fim, fica como atividade aí, pesquise sobre a história de alguma praça ou espaço público presente no seu bairro para a socialização em sala de aula com o seu professor, a sua professora e seus colegas de turma. No mais, agradecer aí a Laisa, né? E agradecer mais uma vez a participação da professora Yolanda. E é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.